O homem disciplinado não negocia com o conforto. Estoicismo. Vivemos em uma era em que o conforto se tornou o novo Deus. Tudo ao nosso redor foi projetado para nos manter seguros, entretidos e distantes do esforço. Mas o homem que busca conforto acima de tudo, perde pouco a pouco a própria essência. O corpo amolece, a mente se torna fraca e o espírito se cala. A disciplina, que antes forjava guerreiros, agora é vista como castigo. Só que o mundo não respeita quem se entrega. O mundo respeita quem se levanta mesmo cansado, quem cumpre a palavra mesmo sem vontade, quem entende que a dor é apenas o preço da força. O homem disciplinado não negocia com o conforto porque ele sabe o custo de se vender por pequenas recompensas. Ele compreende que o conforto é traiçoeiro, te oferece alívio hoje, mas te rouba a grandeza amanhã. Por isso, ele escolhe o desconforto. Ele se levanta antes do sol, treina quando ninguém vê, trabalha em silêncio, molda a mente na solidão e transforma cada obstáculo em um campo de treino. A dor não o assusta, ela o educa. Ele aprendeu que a verdadeira liberdade vem do domínio de si mesmo, não da ausência de esforço. Ser disciplinado é declarar guerra ao próprio ego, é calar as vozes internas que dizem descansa, espera, amanhã você tenta de novo. É entender que a vida não vai aliviar o caminho de ninguém, mas vai recompensar quem se recusa a desistir. Marco Aurélio dizia que o homem que conquista a si mesmo, conquista o mundo. Esse é o código que separa os que falam dos que fazem, os que sonham dos que constroem, os que sobrevivem dos que se tornam imortais através de suas ações. Hoje, este é o chamado para o homem que sente que ainda há algo adormecido dentro dele, uma força esquecida, sufocada pelo conforto. Este vídeo é um lembrete. A disciplina é o fogo que desperta o guerreiro, o aço que endurece a vontade, o caminho que conduz da mediocridade à grandeza. Tudo o que você procura está além da sua zona de conforto, e o momento de cruzar essa fronteira é agora. O chamado do desconforto. Existe um instante silencioso, quase invisível, em que um homem percebe que não está vivendo à altura do que poderia ser. É quando o espelho devolve um olhar cansado, não de fadiga física, mas de ausência de propósito. Esse é o chamado do desconforto. Ele não chega com aplausos, chega com inquietude. É aquela sensação de que algo em você está sendo desperdiçado, de que sua força está adormecida sob camadas de conveniência. O desconforto é o convite da vida para o despertar. Ele aparece quando a rotina vira anestesia, quando o prazer substitui o progresso, quando o homem percebe que está vivo, mas não crescendo. É nesse ponto que o estoico entende que o sofrimento não é um castigo, mas um mensageiro. Ele traz uma verdade dura: só cresce quem se permite ser moldado pela dor. A disciplina nasce desse entendimento, de que fugir do desconforto é fugir de si mesmo. Um homem disciplinado não teme o incômodo, ele o busca. Ele entende que o corpo se fortalece no esforço, a mente na resistência e o espírito na renúncia. Cada ato de desconforto aceito é um tijolo a mais na construção do caráter. Não há crescimento na facilidade. O conforto te mantém igual, o desconforto te transforma. E toda transformação começa quando o homem decide parar de fugir do que o desafia. O chamado do desconforto é a fronteira entre o homem comum e o homem extraordinário. A diferença entre os dois não está no talento, mas na disposição de enfrentar aquilo que dói. O conforto sussurra promessas de paz, o desconforto oferece poder. E o homem que entende isso escolhe o caminho mais difícil, não por prazer, mas por honra, porque sabe que é no desconforto que o homem encontra a si mesmo. A mentira do conforto. O conforto é o disfarce mais elegante da fraqueza. Ele se apresenta como cuidado, como descanso merecido, como equilíbrio, mas o que ele realmente faz é corroer a alma em silêncio. O homem que se entrega demais ao conforto começa a perder a clareza do propósito. Primeiro, ele adia o que deve ser feito. Depois começa a justificar a própria estagnação. Por fim, passa a chamar de vida tranquila, aquilo que no fundo é rendição.
O conforto não é inimigo do corpo, é inimigo da mente. Ele cria um ciclo de dopamina e distração que apaga o senso de urgência, aquele fogo interno que move o homem à ação. A rotina se torna uma anestesia, o prazer passageiro substitui a direção e o homem passa a viver como um prisioneiro que decorou as paredes da própria cela. O perigo do conforto é que ele nunca chega de uma vez. Ele se infiltra em pequenas concessões, em decisões adocicadas com justificativas. Só hoje não vou. Amanhã compenso. Preciso descansar. E, sem perceber, a vontade começa a enfraquecer. Os antigos estoicos já alertavam: a alma que busca prazer acima da virtude inevitavelmente se corrompe. O homem disciplinado entende que o prazer é um prêmio, não um ponto de partida. Ele sabe que a satisfação verdadeira vem após o esforço, e não antes dele. Por isso, ele observa o conforto com desconfiança. Ele reconhece o valor do descanso, mas só depois da batalha. Descansar antes da luta é perder o direito de vencer. A mentira do conforto está em te fazer acreditar que a vida será mais fácil se você evitar o desconforto. Mas nada é mais pesado do que viver abaixo do seu potencial. O homem que busca apenas tranquilidade descobre, tarde demais, que a paz sem propósito é apenas vazio disfarçado. A mente disciplinada prefere a dureza que molda a moleza que destrói. A diferença entre os que se elevam e os que se apagam está na coragem de dizer não ao conforto quando ele chama. O conforto promete segurança, mas rouba a alma. A disciplina promete esforço, mas entrega a liberdade. E quando o homem compreende isso, ele desperta, porque não há prisão mais cruel do que viver uma vida cômoda e perceber no silêncio da consciência que podia ter sido muito mais do que escolheu ser. O homem que foge de si mesmo. Há homens que passam a vida inteira correndo, mas nunca chegam a lugar algum. Correm do silêncio, das responsabilidades, da própria consciência. Vivem ocupados, mas vazios. Disfarçam o medo de se encarar com trabalho, distração ou prazer. Fogem de si mesmos porque sabem, no fundo, que se pararem por um instante, terão que encarar a verdade. Não estão sendo quem poderiam ser. O homem que foge de si mesmo troca o espelho pela tela, a reflexão pela distração e o propósito pelo conforto. Ele teme o peso da própria consciência, porque ela cobra coerência. E a coerência dói. É mais fácil viver anestesiado, entretido, distraído, do que olhar nos próprios olhos e admitir que há covardia onde deveria haver ação. Marco Aurélio dizia que nenhum homem é livre enquanto for escravo de seus impulsos. Fugir de si é o primeiro sinal de escravidão. Todo homem sabe, mesmo que inconscientemente, o que precisa fazer. Sabe que precisa levantar mais cedo, cuidar do corpo, da mente, do espírito. Sabe que precisa cumprir o que promete, abandonar desculpas, assumir controle sobre o próprio destino. Mas a fuga é tentadora. A mente cria histórias. Agora não é o momento. Preciso estar motivado. Não tenho energia. Essas mentiras são o véu que cobre a fraqueza. A disciplina rasga esse véu. O homem estoico não foge do que sente. Ele observa o medo, mas não o obedece. Ele reconhece o cansaço, mas não o idolatra. Ele entende que enfrentar a si mesmo é o maior ato de coragem. O verdadeiro campo de batalha não é o mundo, é a mente. E cada pensamento que tenta te convencer a parar é um inimigo disfarçado. A fuga é o oposto da liberdade. O homem disciplinado não foge, ele encara. Ele sabe que a dor da verdade é leve perto do peso da mentira. Cada vez que escolhe agir em vez de se esconder, ele se aproxima da sua essência. Porque a disciplina não é apenas fazer o que precisa ser feito. É parar de fugir do que você é capaz de ser. O peso da palavra dada. A palavra de um homem é o seu alicerce. É nela que repousa o respeito, a confiança e a força que sustentam sua presença no mundo. Quando um homem promete algo e cumpre, ele molda sua própria honra. Quando promete e falha, fere a si mesmo antes de decepcionar qualquer outro. No estoicismo, a palavra é mais do que um som. É um compromisso entre a razão e a ação, entre quem você é e quem você diz ser.
O homem disciplinado compreende que cada palavra pronunciada deve ter o mesmo peso que um juramento, pois é através dela que se mede o caráter e a firmeza da alma. Vivemos em tempos em que as promessas se tornaram leves, ditas por impulso e esquecidas por conveniência. O homem comum fala muito e faz pouco. O disciplinado, ao contrário, fala pouco e realiza muito. Ele entende que cada compromisso é uma prova, uma arena invisível onde a coerência é testada. Cumprir a palavra, mesmo nas pequenas coisas, é um exercício diário de autodomínio. É resistir à tentação de desistir quando ninguém está olhando. É sustentar o que se disse, mesmo quando o caminho se torna mais difícil do que parecia. A palavra dada é o espelho da disciplina. Quando o homem promete acordar cedo e realmente o faz, quando decide treinar e não inventa desculpas, quando escolhe o dever em vez da facilidade, ele está consolidando algo muito maior do que hábitos, está forjando uma identidade. Cada vez que cumpre o que prometeu, envia uma mensagem silenciosa à própria mente. Eu posso confiar em mim. E é essa confiança que o torna inabalável diante dos desafios. O homem que não confia em si vive à mercê da dúvida, da hesitação e da fraqueza. O homem que honra a própria palavra carrega dentro de si uma força que nenhuma tempestade externa pode abalar. Marco Aurélio dizia que a verdadeira grandeza de um homem é agir de acordo com o que a razão determina, não com o que o corpo deseja. Cumprir a palavra é exatamente isso, escolher o que é certo em vez do que é confortável. O homem disciplinado entende que a palavra é uma lâmina de duas faces. Ela pode te elevar ou te destruir. Quando usada com verdade, corta o caos e abre caminho para a ordem. Quando usada com leviandade, corta as raízes da credibilidade. Há um tipo de poder silencioso em quem cumpre o que promete. Não é o poder da ostentação, é o poder da coerência. As pessoas podem não entender imediatamente, mas elas sentem. Elas percebem quando um homem fala com convicção porque vive o que diz. Esse tipo de presença não precisa de explicações. Ela impõe respeito natural, o respeito que nasce da consistência. O homem disciplinado não precisa se justificar, porque sua vida é o testemunho das suas palavras. Mas honrar a palavra não é apenas cumprir com o mundo, é, acima de tudo, cumprir consigo mesmo. É o compromisso com a própria consciência, a promessa de não se trair por conveniência. É fácil ser leal quando há testemunhas, difícil é ser íntegro no silêncio. A disciplina começa nesse ponto, quando ninguém está vendo, mas você age como se estivesse diante de todos. Essa é a verdadeira virtude. Fazer o certo não por medo da punição, mas por respeito à própria alma. Um homem pode perder dinheiro, status ou até força física, mas se mantiver a palavra, permanece invicto. A palavra é o que o liga ao seu propósito, o que o ancora quando o caos tenta desviá-lo. O homem disciplinado sabe que a vida não cobra perfeição, mas exige compromisso. E toda vez que ele cumpre o que prometeu, o universo reconhece, o destino se alinha e o respeito, o verdadeiro respeito, começa a crescer. A palavra é o peso que define a grandeza de um homem. Quem a trata com leveza, vive à deriva. Quem a carrega com firmeza, caminha sobre terreno sólido. A disciplina, no fim das contas, é a arte de manter-se fiel ao que se diz, mesmo quando o mundo inteiro parece querer te convencer do contrário. Porque quando um homem perde a palavra, ele perde o direito de ser chamado de homem. O silêncio da vontade. Há uma força que nasce apenas no silêncio. É nesse espaço onde não há aplausos, onde ninguém está olhando, onde o corpo quer parar e a mente tenta negociar, que a vontade é forjada. O homem disciplinado entende que a motivação é passageira, mas a vontade é permanente. A motivação depende das circunstâncias, do humor, do clima. A vontade não. Ela é fria, direta, racional. Ela age mesmo quando o coração não quer, porque sabe que a grandeza não se constrói nas euforias, mas nas repetições silenciosas. O silêncio é o templo da vontade. É onde o homem se confronta consigo mesmo e decide se vai ser guiado pelo conforto ou pela razão.
Quando ninguém está observando, quando o cansaço fala mais alto e a mente oferece justificativas para desistir, é nesse instante que o verdadeiro caráter se revela. O homem comum busca ser visto. O homem disciplinado busca ser consistente. Ele entende que o valor de uma ação está na constância, não no reconhecimento. Os estoicos ensinavam que o domínio de si é o maior dos poderes. Agir mesmo sem vontade é a prova de que a mente domina o corpo e não o contrário. É essa capacidade de agir apesar da emoção que separa o homem maduro do impulsivo, o firme do volúvel, o construtor do sonhador. A vontade não precisa ser ruidosa. Ela se expressa em gestos pequenos, porém inquebráveis. Levantar quando o corpo pede mais sono, treinar quando a mente pede pausa, trabalhar quando o dia parece pesado demais. Cada ato desses é uma declaração silenciosa. Eu sou o Senhor de mim mesmo. A força da vontade não está em eliminar o desejo de desistir, mas em agir mesmo na presença dele. O homem disciplinado não se ilude acreditando que um dia acordará sem preguiça, sem medo ou sem dúvida. Ele apenas aprendeu a não depender de emoções para fazer o que precisa ser feito. Ele compreendeu que sentir não é o mesmo que obedecer. Há dias em que a mente grita, o corpo reclama e a alma se arrasta, mas ainda assim ele cumpre o que prometeu. E é nesse ato, aparentemente simples, que reside toda a grandeza. O silêncio da vontade é mais poderoso do que qualquer discurso. Enquanto o mundo grita suas intenções, o homem disciplinado executa. Ele não precisa anunciar seus planos, porque o resultado fala por ele. O barulho das palavras é o refúgio dos que não agem. O silêncio da ação é o abrigo dos que constroem. No silêncio, ele se torna imune ao julgamento, indiferente à aprovação e livre da necessidade de ser compreendido. A sua satisfação vem da retidão, não do aplauso. A vontade é o músculo mais nobre do espírito. Ela não se treina com discursos, mas com decisões. A cada vez que o homem escolhe fazer o que precisa, em vez do que deseja, esse músculo cresce. E com o tempo, essa força se torna natural, automática, quase instintiva. O homem disciplinado não espera se sentir pronto, ele apenas vai, porque aprendeu que esperar é uma forma disfarçada de recusar o destino. Há uma serenidade em quem vive dessa forma. Enquanto muitos buscam intensidade, ele busca direção. Ele sabe que o caminho é longo, que os resultados virão devagar, mas não se apressa, porque confia no processo. A vontade lhe deu o que o conforto nunca daria: paz. Não a paz do descanso, mas a paz de quem sabe que fez o que precisava ser feito. O silêncio da vontade é o ponto em que a vida muda de eixo. É onde o homem para de buscar motivação e começa a construir convicção. Onde ele deixa de ser movido por emoções e passa a ser movido por princípios. É no silêncio sem plateia que o verdadeiro guerreiro se forma, porque a vontade que se sustenta sozinha é indestrutível e o homem que a domina, inevitavelmente, domina o seu destino. O campo de batalha invisível. O maior inimigo do homem não vive fora dele. Não está nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem nos desafios externos. O verdadeiro inimigo habita dentro, silencioso e astuto, disfarçado de pensamento, de emoção e de dúvida. É uma guerra que ninguém vê, mas que decide o destino de todos. O homem disciplinado entende que o campo de batalha mais sangrento é o da própria mente, e é ali que ele escolhe lutar todos os dias. Cada manhã é um novo confronto entre o que você quer e o que precisa fazer. Entre a voz que diz agora não e a que sussurra vai assim mesmo. Entre o conforto e a missão. Essa batalha acontece antes mesmo de o dia começar, quando o alarme toca e a mente tenta convencer você a adiar o que importa. É nesse instante que o homem forja o próprio destino. O disciplinado levanta, o comum cede. E essa diferença, pequena aos olhos do mundo, se torna abissal com o tempo. O campo de batalha invisível é traiçoeiro, porque nele o inimigo é íntimo. Ele conhece suas fraquezas, sabe o que o assusta, o que o distrai, o que o faz desistir.
Ele não precisa derrubar você de uma vez. Basta que o convença a parar de tentar. A mente, quando indisciplinada, é uma tirana. Ela cria desculpas com a mesma habilidade com que cria sonhos. Ela justifica a inércia, racionaliza o medo, defende o vício. E se você não a domina, ela o governa. Marco Aurélio escreveu que a mente humana tem o poder de transformar qualquer obstáculo em caminho. Essa é a essência da guerra interna. Aprender a usar o inimigo como ferramenta. O homem disciplinado não tenta eliminar o medo. Ele o utiliza como combustível. Ele não busca eliminar o desconforto. Ele o transforma em sinal de que está no caminho certo. Ele não luta contra os pensamentos negativos. Ele apenas não lhes dá autoridade. Ele observa, compreende e age, porque sabe que o poder está em agir, não em reagir. O mundo moderno facilita a fuga. Cada notificação, cada distração, cada prazer instantâneo é uma armadilha disfarçada de alívio. O homem comum perde a guerra porque luta sem perceber que está sendo atacado. Ele acha que está descansando, mas está se enfraquecendo. Ele acredita que está se divertindo, mas está se distraindo. Ele confunde paz com estagnação. O homem disciplinado, por outro lado, é vigilante. Ele entende que toda vez que a mente tenta levá-lo ao conforto, é o inimigo tentando assumir o controle. No campo de batalha invisível, não há plateia, não há troféus, não há aplausos. Há apenas você e sua consciência. A disciplina é o escudo, a razão é a espada e a constância é a armadura. A cada vitória interna, o homem se fortalece. A cada derrota, ele aprende. A guerra nunca termina, mas o guerreiro se torna cada vez mais hábil. Ele descobre que a mente pode ser tanto prisão quanto libertação, e que a escolha é sua todos os dias. Essa guerra interna é o preço da liberdade. Quem não domina a própria mente é escravo das circunstâncias. Quem a domina se torna invencível. O homem disciplinado não teme o caos mental. Ele o enfrenta e o reorganiza. Ele entende que o controle não significa ausência de emoção, mas capacidade de agir apesar dela. Ele observa a raiva, a preguiça, o medo e a dúvida passarem como nuvens, enquanto segue inabalável em sua direção. A vitória mais nobre é aquela que ninguém vê. A mente silenciada, o impulso vencido, a disciplina mantida, esses são os troféus que não se exibem, mas que sustentam o homem de verdade. No campo de batalha invisível, os covardes buscam desculpas. Os fracos buscam distrações e os disciplinados buscam domínio. E quem vence essa guerra uma vez, nunca mais volta a ser o mesmo. Porque, ao conquistar a própria mente, o homem conquista tudo o que o mundo tem a oferecer. A forja da dor. A dor é o fogo que revela o que há de verdadeiro em um homem. É fácil parecer forte quando tudo está sob controle, quando o caminho é leve, quando o corpo obedece e o mundo aplaude. Mas é na dor que se mede o caráter, é nela que o disfarce do ego se desfaz e a essência emerge. O homem disciplinado não foge da dor. Ele a encara como parte do processo, como um ferreiro encara o fogo que molda o aço. Ele compreende que a dor não vem para destruir, mas para lapidar. Cada perda, cada fracasso, cada frustração é uma lição disfarçada, um convite para se elevar acima do que era. A sociedade moderna ensina que sentir dor é um problema a ser resolvido. Mas o estoico sabe que é uma oportunidade a ser compreendida. A dor mostra o que ainda precisa ser fortalecido. Mostra onde há fraqueza, onde há dependência, onde o ego ainda grita mais alto do que a razão. Fugir dela é recusar o crescimento. O homem que evita a dor se torna frágil. O que a enfrenta se torna impenetrável. O sofrimento é inevitável, mas o significado que damos a ele é escolha nossa. E o homem disciplinado escolhe transformar cada golpe em aprendizado, cada queda em impulso. A dor, quando aceita com consciência, é um mestre silencioso. Ela ensina paciência, humildade, resiliência e fé em si mesmo. Mostra que a força não vem da ausência de feridas, mas da capacidade de continuar mesmo ferido. É na dor que o homem descobre o limite, e ao atravessá-lo, descobre que esse limite era apenas uma ilusão.
O corpo resiste menos do que a mente acredita, e o espírito aguenta mais do que o corpo supõe. A dor expande o território da alma, empurrando o homem para além daquilo que ele imaginava possível. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava que o obstáculo ao caminho torna-se o próprio caminho. É a síntese da vida disciplinada. Tudo o que tenta te deter pode ser usado como ferramenta para avançar. O homem disciplinado observa a dor com respeito, mas nunca com medo. Ele não pergunta, por que comigo, mas para quê? Ele busca propósito onde outros só enxergam sofrimento. E é essa mentalidade que o transforma em algo que não pode ser quebrado. Porque quem aprende com a dor não teme mais a perda. Há uma pureza que só nasce depois da dor. É quando o orgulho se dissolve, quando a arrogância cede lugar à sabedoria, quando o homem para de querer controlar tudo e começa a dominar a si mesmo. É um renascimento silencioso. A dor que parecia castigo se revela bênção. Aquilo que antes doía, agora guia. O homem disciplinado entende que, sem dor, não há progresso. O músculo precisa ser rasgado para crescer. O espírito precisa ser desafiado para evoluir. E a mente precisa ser colocada à prova para se tornar firme. A dor não é inimiga, é instrutora. É ela que separa os que desistem dos que persistem. É ela que transforma o inconsciente em consciência, o fraco em forte, o reativo em senhor de si. Quando o homem aceita essa verdade, ele para de fugir daquilo que o incomoda e começa a caminhar em direção a si mesmo. E é nesse movimento que ele se transforma em algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. A vida não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar sentido em suportá-la. O homem disciplinado entende isso e agradece por cada prova, porque cada uma delas o aproxima daquilo que nenhum conforto pode oferecer: a invencibilidade interior. A dor é o martelo divino que molda o espírito, e o homem que aprende a suportá-la com dignidade se torna inquebrável, não porque a dor desapareceu, mas porque ele aprendeu a dançar dentro do fogo sem se queimar. O poder da constância. A constância é o segredo que todos conhecem, mas poucos praticam. Não há glória em começar algo grandioso e parar na metade. A verdadeira força está em continuar, mesmo quando o entusiasmo desaparece, mesmo quando os resultados ainda não chegaram, mesmo quando ninguém mais acredita. O homem disciplinado sabe que o sucesso é construído nas repetições silenciosas, na persistência diária que o mundo ignora. Enquanto os outros oscilam entre picos de motivação e vales de preguiça, ele mantém o mesmo passo firme, dia após dia, como um guerreiro que confia mais no ritmo do que na pressa. A constância é o que transforma o desejo em destino. Muitos homens têm força para começar, mas poucos têm paciência para permanecer. E é justamente aí que o disciplinado se diferencia. Ele compreende que o tempo é o maior aliado da excelência. Cada dia de esforço acumulado é uma semente que germina em silêncio, fora dos olhos do mundo. Quando o resultado surge, parece repentino, mas na verdade é o fruto maduro de uma constância invisível. Marco Aurélio escrevia que a vida é o que os pensamentos tornam dela, e pensamentos constantes criam realidades sólidas. O homem que age com constância não depende do acaso, porque ele se transforma no próprio destino. Ele acorda, faz o que precisa, repete, melhora, refina. Não busca emoção, busca progresso. Ele entende que a constância é a mais alta forma de fé. É acreditar que cada pequeno passo tem sentido, mesmo quando a distância até o objetivo ainda parece infinita. O mundo moderno glorifica o imediatismo, promete atalhos, recompensas rápidas, resultados instantâneos, mas o homem estoico sabe que nada que se conquista facilmente tem valor duradouro. A constância é o oposto da pressa. Ela exige entrega, humildade e paciência. É suportar o tédio do processo, suportar o silêncio do reconhecimento, suportar a lentidão do crescimento. É permanecer quando tudo em você quer parar. E é justamente esse ato de permanecer que o fortalece. O homem disciplinado sabe que não existe dia perfeito,
Ele trabalha mesmo quando está cansado, treina mesmo quando está desmotivado, estuda mesmo quando está distraído, porque compreendeu que não é o sentimento que guia o resultado, é o compromisso. A constância não é um dom, é uma escolha. Escolher ser constante é escolher viver com propósito, é substituir o impulso pela direção, é preferir o progresso lento à euforia passageira. A constância é o que transforma o esforço em hábito e o hábito em destino. Um homem constante se torna previsível apenas para si mesmo, nunca para o mundo. Enquanto os outros buscam atalhos, ele constrói fundações. Enquanto os outros oscilam, ele se consolida. A vida pode mudar. Os ventos podem soprar em direções contrárias, mas ele continua, porque sua força não vem do que acontece fora, vem da decisão firme que já foi feita dentro. Há uma beleza silenciosa em quem é constante. Ele não precisa se justificar, nem provar nada. Sua rotina fala por ele. Seu progresso se acumula em silêncio e quando o mundo percebe, já é tarde demais para alcançá-lo. O homem constante não vive de explosões de energia, vive de direção. E a direção sustentada dia após dia é o que separa o amador do mestre, o impulsivo do sábio, o sonhador do realizador. A constância é o que transforma um homem comum em um monumento. Ela não busca o brilho do agora, mas a solidez do sempre. O disciplinado entende que desistir é fácil, e por isso não o faz. Ele aprendeu que o sucesso não pertence aos mais inteligentes nem aos mais talentosos, mas aos mais constantes. O mundo respeita aquele que não cede, que segue mesmo sem aplausos, que vence o tempo pela paciência. No fim, a constância é a forma mais pura de poder. Porque o homem que não para, mesmo diante da dor, do cansaço e da dúvida, se torna imparável. O tempo, que destrói os que vacilam, trabalha a favor dos que permanecem. E o homem constante, um dia, olha para trás e percebe que construiu uma vida que nenhum impulso teria sido capaz de erguer. O espírito inquebrável. Há um ponto na jornada em que a disciplina deixa de ser apenas prática e se torna identidade. É quando o homem percebe que já não precisa lutar contra si, porque aquilo que antes exigia esforço se transformou em natureza. O espírito inquebrável nasce nesse exato instante, quando o fogo interno não depende mais de circunstâncias externas, quando a firmeza não é forçada, mas natural, quando a vontade se torna o próprio pulso da existência. O homem disciplinado atinge um estado em que já não busca vencer os outros, mas sim permanecer fiel a si mesmo. Ele entende que a verdadeira vitória é resistir ao que tenta corromper a alma. O espírito inquebrável não é aquele que nunca cai, mas o que sempre se levanta sem perder a dignidade. A queda é inevitável. Todos falham, todos duvidam, todos enfrentam momentos de escuridão. Mas o que separa o homem comum do homem estoico é a forma como ele se levanta. Enquanto o fraco se lamenta e procura culpados, o disciplinado assume a responsabilidade e transforma o fracasso em lição. Ele entende que cada obstáculo é apenas um teste enviado para medir sua constância e sua fé em si mesmo. E quanto mais golpes suporta, mais sólido se torna. A força física pode enfraquecer, a juventude pode passar, mas o espírito inquebrável não envelhece. Ele cresce a cada renúncia, a cada decisão difícil, a cada ato de coragem silenciosa. É a força que o faz manter a palavra mesmo sob pressão, que o faz agir com virtude mesmo quando ninguém o observa, que o faz continuar firme mesmo quando o mundo inteiro parece desmoronar. Essa é a fortaleza que o conforto jamais poderá oferecer. A paz de quem sabe que nada externo pode abalar o que já está resolvido por dentro. Marco Aurélio escrevia que a alma se torna invencível quando se contenta em agir com justiça e aceitar o destino como vem. O homem disciplinado vive exatamente assim. Ele não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Ele domina o que pode, o próprio pensamento, a própria atitude, a própria reação. E essa simplicidade o torna imenso. Ele não precisa gritar sua força, porque sua serenidade fala por ele. O espírito inquebrável é silencioso,
mas sua presença é sentida. Ele não reage ao caos, ele o reorganiza com a própria calma. O homem que alcança esse nível de domínio não é frio, é consciente. Ele sente raiva, medo, dor e dúvida como qualquer outro, mas aprendeu a não se deixar guiar por isso. Ele é como uma montanha, pode ser atingido por tempestades, pode ser coberto pela neve, mas continua de pé, imóvel em sua essência. Essa estabilidade é o que o diferencia. Enquanto o mundo é moldado por opiniões e impulsos, o espírito inquebrável é guiado por princípios. Ele sabe quem é e, por isso, nada o perturba. A disciplina foi o caminho que o conduziu até aqui. Cada manhã difícil, cada treino, cada escolha dura, cada renúncia, tudo foi parte da construção dessa fortaleza interior. O espírito inquebrável é o resultado de milhares de pequenas vitórias invisíveis. É o eco das decisões corretas tomadas quando ninguém assistia. É a paz que nasce do esforço acumulado, da coragem constante, da lealdade à própria consciência. Ser inquebrável não é ser imune à dor, é ser maior do que ela. É entender que a vida sempre testará sua firmeza e que cada teste é uma chance de provar a si mesmo que você é mais forte do que pensa. O homem disciplinado não teme a dor, o fracasso ou a solidão. Ele sabe que tudo o que pode ser tirado dele é externo. O que realmente importa está enraizado na alma. E essa raiz, uma vez fortalecida, não se dobra diante de nada. O espírito inquebrável é o ápice da disciplina. É o ponto em que o homem não vive mais reagindo ao mundo, mas o molda com a própria presença. Ele se torna referência, exemplo, rocha, em meio ao caos. E quando alguém o observa, sente algo diferente, não admiração, mas respeito, porque há uma força silenciosa que só os disciplinados carregam. A certeza de que aconteça o que acontecer, permanecerão de pé. A promessa do guerreiro. Há um momento na vida em que o homem olha para trás e compreende que cada dor, cada perda e cada obstáculo foram necessários para torná-lo quem é. Nesse instante, ele deixa de enxergar o desconforto como punição e o reconhece como o preço da grandeza. É quando o guerreiro desperta por completo. Ele já não luta por reconhecimento, nem por aprovação, mas pela honra de se manter fiel à sua essência. O homem disciplinado faz, então, a promessa silenciosa que define toda a sua existência. Jamais trair sua própria força. Essa promessa não é dita em voz alta, nem precisa de testemunhas. Ela é selada na solidão das madrugadas, nas batalhas travadas dentro da mente, nas escolhas feitas quando ninguém está observando. É o juramento de viver com retidão, mesmo quando o mundo oferece atalhos, de escolher o difícil, mesmo quando o fácil parece tentador, de manter a palavra, mesmo quando o corpo clama por descanso. É o voto de um guerreiro que entende que a liberdade verdadeira não é fazer o que quer, mas fazer o que deve. O homem disciplinado carrega esse juramento como uma espada invisível. Ele não precisa mostrá-la, porque ela se revela em suas ações, na postura, no olhar firme, na calma diante do caos. A promessa o guia quando a dúvida tenta desviá-lo, o sustenta quando a dor o visita, o protege quando a tentação do conforto sussurra. O guerreiro não é aquele que vence todos os dias, mas aquele que nunca para de lutar. Ele entende que cada manhã é uma nova oportunidade de provar a si mesmo que a disciplina é mais forte do que o desejo. O caminho do guerreiro é solitário, mas não triste. Ele caminha com propósito. Não busca companhia para ser validado, mas para somar força. Não se sente superior, apenas consciente. O homem que cumpre sua promessa sabe que a vida não é sobre evitar o sofrimento, mas sobre crescer através dele. Ele entende que cada renúncia é uma forma de poder e que a verdadeira glória não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. Marco Aurélio dizia que aquele que vive de acordo com a natureza, vive de acordo com a razão. O guerreiro disciplinado encontrou essa harmonia. Ele deixou de lutar contra o inevitável e aprendeu a caminhar com o destino. Já não teme o que vem porque sabe que está preparado. E se algo o abala, é apenas o suficiente para lembrá-lo de que ainda está vivo, ainda em transformação,
ainda sendo lapidado. A promessa do guerreiro é eterna. É o pacto entre o homem e a sua melhor versão. É a certeza de que, aconteça o que acontecer, ele não se permitirá regredir. Pode tropeçar, pode sangrar, pode cair, mas jamais voltará a ser o mesmo de antes. Porque o desconforto o tornou consciente, a dor o tornou forte e a constância o tornou sábio. Ele carrega em si o peso da disciplina, mas também o poder da paz interior. No fim, o guerreiro disciplinado não busca vencer o mundo, busca vencer a si mesmo todos os dias. Ele entende que o verdadeiro inimigo nunca esteve lá fora e que o campo de batalha mais sagrado sempre foi o próprio coração. A promessa é simples, mas absoluta: continuar, resistir, permanecer. Porque enquanto houver um homem disposto a se levantar, a dor nunca vencerá, o conforto nunca dominará e a chama da disciplina nunca se apagará. Esse é o legado do guerreiro: transformar a própria vida em exemplo e o próprio sacrifício em liberdade. Porque o homem disciplinado não negocia com o conforto. Ele o destrói, e das cinzas renasce invencível.